Boa noite, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, Centro Espírita Moacir. A todos aqueles que se encontram aqui, encarnados e desencarnados, seja pela primeira vez ou já nossos frequentadores habituais, sintam-se abraçados pela espiritualidade e por todos nós que fazemos parte dessa casa. Hoje, nessa noite de sexta-feira, trazemos o tema com a nossa irmã Ana Lúcia Lins, Trabalhadores da Última Hora. Vamos agora fazer a nossa prece para o início dos nossos trabalhos da noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, buscar orientação para o que será ministrado na noite de hoje. Querido Mestre Jesus, querido mentor Moacir, trabalhadores da nossa casa, dirigentes desse trabalho, dessa tarefa, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estar, para beber dessa fonte viva que é a boa nova do nosso querido Mestre Jesus. Que os ensinamentos da noite de hoje possam permear nossos corações, possam invadir o nosso espírito, a nossa alma, invadir o nosso ser e nos ajudar a nos tornar pessoas um pouco melhores. Que possamos, junto com essas energias que são derramadas aqui hoje sobre nós, irmanados, unidos e reunidos no propósito de aprendizado e de melhoramento moral. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, dê à nossa irmã, que fará uso da palavra, a orientação e a inspiração necessária para o trabalho na noite de hoje. Que assim seja. Passo agora a palavra à nossa irmã Ana Lúcia. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria, estamos aqui nesta casa novamente, para uma noite em que possamos aqui juntos trocar experiências, boas vibrações, refletindo sobre a mensagem evangélica e principalmente procurando fazer com que esses ensinamentos finquem raízes nos nossos corações e, sobretudo, se transformem em mudanças nas nossas vidas, nos ajudando no nosso processo de autotransformação moral, nos auxiliando na nossa busca contínua, cotidiana, pelo autoconhecimento, como a chave para a nossa autodescoberta, para o nosso autoencontro, para sermos mais felizes, para procurarmos seguir verdadeiramente os ensinamentos do Cristo. Estamos todos neste mesmo barco que é a escola da vida, neste educandário de almas. A casa espírita funcionando como esse hospital escola, que nos acolhe, a cada um de nós, enfermos da alma, não só do corpo físico, não só da nossa casa mental, não só do nosso emocional, mas sobretudo enfermos no nosso íntimo, no nosso ser espiritual, necessitados de esclarecimento, necessitados de um desenvolvimento, de cada vez mais compreendermos as mensagens do Cristo para introjetá-las e para, sobretudo, levá-las ao nosso cotidiano, à nossa vida em comum, nas nossas relações pessoais.
esse encontro na casa espírita como uma oportunidade para nos consolarmos. Sim, porque a doutrina espírita é, antes de tudo, consoladora. As verdades espirituais, como Consolador prometido, vêm nos preparar, nos alertar, nos despertar para o que realmente tem valor na construção desse novo ser que nós nos propomos quando estamos aqui neste educandário querendo aprender mais. A casa espírita, como esse hospital, como falamos, que nos acolhe, como essa escola, que nos ajuda para que nós procuremos a cada dia ser um pouco melhores do que fomos anteriormente. Para que cada nova oportunidade de nos olharmos no espelho, ao acordarmos, ao despertarmos, para que cada oportunidade dessa seja uma oportunidade para a gente buscar a nós mesmos, para a gente se olhar por dentro e promover na nossa intimidade as reformas necessárias a esta tão falada, tão famosa reforma íntima, uma necessidade tão premente no nosso dia a dia. Na noite de hoje, fomos convidados a refletir sobre uma das parábolas de Jesus que muito nos ensina. Jesus gostava de falar por parábolas, né? Contava histórias para facilitar o entendimento da sua mensagem. Então, quando se lança uma história, é necessário que nós estejamos ali envolvidos naquela trama, mais profundamente conectados com a essência do ensinamento que aquela parábola, aquela história está nos trazendo. E Jesus, quando reunia-se com as multidões, fazia isso também. Porque as pessoas que ali estavam, aquelas comunidades as quais ele visitava, não tinham ainda o amadurecimento intelectual, moral, para compreender as grandes verdades que ele estava trazendo. Então ele precisava tocar aqueles corações. E aí ele falava por histórias. E numa dessas, ele narra a parábola dos trabalhadores da vinha, conhecida também como a parábola dos trabalhadores da última hora. E essa história conta que um pai, no alvorecer de um dia, nas primeiras horas do dia, um pai de família, um homem de negócios, resolve sair à praça principal da localidade onde vivia para buscar contratar trabalhadores, braços, para labutar na sua vinha. Ele era o proprietário de uma vinha, né, que produz as uvas, né? E ali ele foi em busca de contratação daqueles trabalhadores. E ali, chegando na praça, encontrou um grupo e ofereceu o trabalho daquele dia. E acertou com aquelas pessoas que ali estavam um valor para o pagamento da diária pelo trabalho na vinha. Conta a parábola, estou falando aqui com minhas palavras, né? Mas conta a parábola, o sentido da parábola, de que com o passar das horas, este senhor, este proprietário da vinha, resolveu ir novamente chamar mais trabalhadores para atuar na sua vinha naquele dia. E ali ele chamou outras pessoas que ali estavam e disse: olha, eu vou precisar do trabalho de vocês e depois nós acertamos aí a forma de pagamento de vocês. E fez isso mais 2 vezes ao longo do dia, chamando mais trabalhadores à tarde, e à tardinha, o último grupo, ele também chamou e levou esse pessoal para trabalhar na sua vinha.
Ao cair a noite, chamou um dos seus funcionários, que era o encarregado de fazer os pagamentos, e disse: pode começar a pagar o pessoal que veio trabalhar aqui ao longo do dia. Comece pelos últimos, os últimos que foram contratados, e pode pagar um valor X a cada um. E ali começou o pagamento, e a surpresa daqueles primeiros contratados, aqueles que tinham sido chamados no início da manhã, e eles se revoltaram um pouco com aquela decisão do dono da vinha e disseram: como é? Nós vamos receber o mesmo salário que aqueles que trabalharam só 1 hora, chegaram no final da tarde? Será que isso é justo? E reclamaram o seu direito, reclamando que deveriam receber mais, sendo que receberam o preço que havia sido ajustado desde de manhã. Só que os outros, ao longo do dia, que chegaram depois, também receberam o mesmo valor. E aí a queixa chegou ao dono da vinha. E o dono da vinha disse: não estou entendendo o porquê dessa reclamação. Eu estou pagando o que foi acertado a vocês. A mim cabe decidir quanto eu quero pagar esses últimos, que chegaram por último, e eu decidi que eu vou pagar a eles a mesma coisa que combinei com vocês. Eu vou pagar o mesmo salário, porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, já que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo aborda esta parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha ou dos trabalhadores da última hora. E é o nosso tema desta noite, para que juntos reflitamos sobre o sentido desta parábola e como ela se aplica às nossas vidas atuais. Na parábola, a gente compreende aí que a gente pode fazer uma comparação à vinha, onde havia lá as plantações de uva, é como se fosse para nós a vinha do Senhor. A labuta divina, a ação que Deus espera de cada um de nós nas nossas vidas. Jesus é o contratante, é aquele que vem e que nos convida para arregaçarmos as nossas mangas e realizarmos um trabalho profundo e transformador em nossas vidas. Este convite vem sendo feito a gente há muito tempo. E tal qual os trabalhadores da vinha, uns são chamados antes, outros são chamados depois, outros são chamados várias vezes ao longo do dia, de uma forma repetida, porque estão distraídos, porque não estão preparados, porque não estão despertos, estão ainda adormecidos, e por aí vai. Os últimos que foram contratados eram os que tinham menor expectativa em relação a tudo aquilo que iria ser realizado naquele dia. Eles estavam preparados, porque há muito tempo esperavam por um chamado, por uma oportunidade para serem contratados para o trabalho. Eles estavam preparados, os trabalhadores estavam preparados, como diz o Evangelho, faltava o trabalho. E ao receber o convite, os últimos agarram a oportunidade. Eles não titubeiam. Os últimos trabalhadores, eles já estavam ali apostos com um preparo interior para a realização daquele todo trabalho que seria feito. Eles estavam prontos, esperavam apenas o convite. E ao receber o convite, eles se engajam totalmente, de corpo e alma, na atividade. Eles labutam apenas 1 hora na vinha, mas essa 1 hora de trabalho é feita com uma qualidade, com uma entrega, com uma capacidade
que vale por todo o dia que eles tiveram trabalhado. Tanto que o Senhor, dono da vinha, vai e diz: é justo que eu pague o mesmo que eu contratei para quem passou o dia todo. Eu resolvo assim, eu prefiro fazer assim. Eu acho correto, eu acho justo com esses últimos. Eles acabaram sendo os primeiros em termos de produtividade, né? Se a gente fosse analisar na nossa linguagem laboral de hoje. Então a parábola nos fala a esse respeito e nos chama para uma análise em relação aos convites que nos são feitos diariamente em nossas vidas. Convite para laborarmos, para trabalharmos na seara do Cristo. E o convite do Cristo é para que sejamos exemplo e sejamos capazes de tocar os corações de todos, de levar a sua mensagem, não apenas com palavras, mas sobretudo com exemplos. Com um exemplo de transformação, um exemplo de abnegação, um exemplo de trabalhador correto, de trabalhador que está pronto, que está desperto. Diariamente nós somos chamados a isso. Diariamente o Cristo nos envia convites por intermédio, às vezes, da nossa família, daquele ente com o qual nós temos mais dificuldade em nosso lar. O convite nos é enviado no nosso ambiente de trabalho, onde nós temos muitas vezes tanta dificuldade de compreender o outro e de ser compreendido também, e de conviver com o diferente, com opiniões diferentes, com modos de vida diferentes, com concepções diferentes. Nós somos chamados e convidados por Jesus a trabalhar na sua seara, na sua vinha, diariamente no trânsito, no ônibus, na rua, na casa espírita, em tantos lugares. E que trabalhadores somos nós? É a nossa reflexão nesta noite. Lembrando que na parábola há uma questão, um ponto fundamental também para a nossa análise, que é a questão do tempo, quantidade versus qualidade. Ora, os primeiros trabalhadores que foram chamados de manhãzinha trabalharam o quê? Umas 8 horas. Eles pegaram tipo 8 da manhã até as 16, 17 horas, né? Eles trabalharam uma jornada inteira. Por isso, a cobrança deles no sentido de achar estranho que os que chegaram por último receberam o mesmo salário. A análise da quantidade versus qualidade é muito importante para a nossa reflexão sobre este ponto. Porque o que é mais importante? Trabalhar na vinha do Senhor, na seara do Cristo, mais horas ou com mais qualidade? Qualificando a nossa presença neste trabalho. Nos entregando de corpo e alma aquilo que estamos realizando. Procurando dar à ação a qualidade da nossa total concentração e foco naquilo ali. O bem-estar em servir. Porque o convite de Jesus é para que nós sirvamos aos nossos semelhantes, onde quer que estejamos. A qualidade neste servir, porque o mais importante na seara divina, e é para isso que nós estamos no educandário da vida, é nós aprendermos a ser esses ceareiros do bem, com brilho nos olhos, com sorriso nos lábios, com verdade no coração, com vontade de servir e ser útil. O bem-estar em ser útil. A remuneração maior de qualquer trabalho será o salário? Será monetariamente aquilo que nós possamos receber?
ou materialmente falando, algum benefício que nós possamos ser merecedores? A remuneração do serviço ao semelhante é sentir-se parte da vinha do Senhor. E essa sensação de pertencimento à vinha do Senhor é qualificar a nossa ação. Todos pertencem à vinha, não importa a quantidade de horas que são labutadas, não importa o gênero do trabalho que façamos. Às vezes, o trabalho mais humilde, mais simples, mais singelo, aquele que não aparece, aquele que é discreto, que é humilde, aquele é o mais valioso aos olhos de Deus. Não importa se a nossa ação é feita quantitativamente, mas qualitativamente, com qualidade. Com qualidade de entrega das nossas emoções, dos nossos sentimentos. O ponto nos fala a respeito daqueles trabalhadores de última hora, da última hora, que foram chamados na última hora e fizeram o seu trabalho com afinco, com louvor. Deram o seu melhor, o seu 100%, naquele contexto onde eles poderiam atuar. Porque também é importante que nós, todos trabalhadores da vinha do Senhor, entendamos que nós podemos agir dentro do nosso contexto onde vivemos, com as limitações do nosso tempo, para que nós também não queiramos exigir de nós mesmos uma superação além do que nós temos condição de dar. Cada um dá daquilo que tem. Cada um fala daquilo que está cheio o seu coração. Cada um exemplifica daquilo que é a sua conduta, a sua vida, a sua forma de agir, a sua forma de interrelacionar-se com o outro. Então, os trabalhadores da última hora dão o seu 100%, procuram participar ativamente daquele momento, despertos, com a sua consciência muito presente no momento presente. É necessário que nós hajamos com foco naquilo que estamos fazendo. E não dispersos, e não distraídos pelas coisas do mundo. O Evangelho nos fala a respeito do convite que é feito todos os dias pela porta larga em nossas vidas. A porta larga está ali escancarada a nos convidar, a nos chamar. É a porta dos desejos, dos prazeres mais fáceis, das coisas materiais, da vaidade, do orgulho, do egoísmo. É aquela porta que nos chama para o que as novas tecnologias têm a nos oferecer simplesmente com valor material. Não que as novas tecnologias não sejam importantes, elas são. Nós estamos aqui, por exemplo, usando novas tecnologias, claro. Mas entendendo que este convite não é um convite salutar e que venha a agregar, a somar na nossa experiência reencarnatória. Por outro lado, o convite da porta estreita, para passarmos pela porta estreita, é um convite que nos chama a renúncias. Sim, renúncia em relação àquilo que nós sabemos que não é o mais importante para nós, que não é o que vai nos colocar um passo à frente na nossa evolução espiritual, que não vem a somar na nossa reeducação
moral, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, de todo o nosso ser. A porta estreita nos convida a sermos melhores e a fazermos sacrifícios. Sacrifícios diários, para que possamos entender que nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos neste planeta, neste dia, neste ano de 2023, não à toa. Não somos espíritos novinhos, estamos aqui carregando bagagens e mais bagagens. Esperando que nesta oportunidade nós possamos agir aqui e agora. A nossa hora de agir e de nos transformar é no presente. Por isso que temos que manter o foco no que estamos executando agora no presente. Por isso que a nossa ação tem que ser ação consciente, porque os trabalhadores da última hora, eles foram extremamente conscientes do papel que eles teriam que desempenhar naquela vinha. E eles vão lá e dão conta do recado, como nós também precisamos estar conscientes do trabalho ao qual nós somos chamados no nosso dia a dia e precisamos nos entregar e realizá-lo com todo o nosso amor, com sentimento. Porque qual a grande diferença entre os primeiros e os últimos nessa parábola? Os primeiros foram ali limitados àquilo ali para o qual eles foram contratados. Eles realizaram a sua tarefa. Não tem demérito nenhum para eles. Realizaram a tarefa e receberam o salário que foi acertado. Os da última hora deram um passo além. Os da última hora entraram com o seu sentimento, com a sua espontaneidade, com a sua força de vontade, com a sua coragem, porque foi um desafio para eles, em apenas 1 hora, fazer também o seu trabalho. Atuar de forma plena. Atuar de forma inteira, estando inteiros naquilo ali que eles estavam executando. Então, os trabalhadores da última hora, eles realizaram tudo com contentamento espiritual. Aquela leveza, aquela suavidade que toca o coração daqueles que fazem por amor aquilo aos quais se propõem. Aquela entrega de quem age de forma consciente, com bondade, com vontade de ser útil, com compaixão, sim. Porque em tudo precisamos estar presentes com o nosso melhor sentimento. E sendo compassivos com o outro estamos no exercício de nos colocarmos, de termos uma postura empática, nos colocando no lugar do outro, compreendendo a dor do outro, o sofrimento do outro, os limites do outro, e aí tendo uma capacidade amorosa muito maior. A parábola dos trabalhadores da vinha, ou dos trabalhadores da última hora, nos traz uma reflexão sobre quem são os últimos trabalhadores, os espíritas como últimos trabalhadores, como os trabalhadores da última hora. Nos trazendo uma reflexão histórica, onde observamos na Bíblia os passos dados por Moisés e pelos profetas, preparando o terreno com a primeira revelação, né? O Evangelho nos traz isso. A primeira revelação vindo por intermédio de Moisés, que falou ali aqueles corações duros, semeando, preparando um terreno, preparando aquela terra, para que ali pudesse germinar, para que ali frutos pudessem ser preparados e nas árvores, as árvores pudessem florescer e pudessem frutificar. Moisés e os primeiros profetas lançaram essas sementes,
prepararam o terreno para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Falaram de uma forma dura, como no Decálogo, trazendo ali pontos, fortes, pontos que precisavam ser ditos para a sociedade da época, que precisavam de limites, aquelas pessoas precisavam de realmente ali parâmetros rígidos para que pudessem, aos poucos, ir compreendendo a importância de coisas maiores do que simplesmente as coisas materiais. Na segunda revelação, os apóstolos preparando, dando seguimento ao que Jesus havia semeado na casa do caminho, dando sequência após todo o processo de martirização do Cristo, eles saíram difundindo a palavra evangélica, especialmente o apóstolo Paulo, que se destinou aos povos gentios, ou seja, aqueles povos que não eram judeus, que não conheciam, aqueles povos que não tinham aquele conhecimento, aquela base. Paulo foi em visita aos coríntios, aos hebreus, aos tessalonicenses, aos filipenses, e aí nós temos as cartas de Paulo, trazendo todo aquele arcabouço teórico das orientações que o apóstolo levou. Trabalho semeado por Pedro na casa do caminho e visitando as comunidades ali por perto. Na casa do caminho, onde Maria, a mãe de Jesus, ficara com o apóstolo João, aquele a quem Jesus amara. A casa do caminho fica hoje localizada na Turquia, na cidade de Éfeso, entre a Europa e a Ásia. E neste local supostamente existe, inclusive nos dias de hoje, turisticamente trabalhado, o local, a montanha onde supostamente estão os alicerces e onde foi erguida depois uma igreja, onde teria sido a casa onde Maria ficou com o apóstolo João e onde foi iniciada ali aquela missão, aquele trabalho de receber as pessoas, com aquelas ervas que ela plantava no seu jardim, no seu quintal, curar aquelas feridas do corpo físico, aquelas doenças do corpo físico, mas sobretudo, curar as doenças da alma, recebendo, acolhendo com o amor de mãe a cada um daqueles espíritos que chegavam lá. E contam, inclusive, abrindo só um parênteses aqui para não fugir do nosso tema, mas contam, inclusive, que logo no início, quando Maria ali se instalara, e eles estavam preparando a casa, prepararam a casa todinha, pintaram, ajeitaram o telhado, uma casinha simples, um casebrezinho, mas aí a casa para receber a mãe, a Santíssima. E o boato se espalhou por toda a comunidade, onde hoje é a cidade de Éfeso, e as pessoas, claro, quiseram ir lá, para conhecê-la, para chegar perto dela, para ouvir pela sua voz as palavras que o seu filho havia pronunciado e havia deixado como mensagem tão arrebatadora, tão comovente, tão transformadora, que é a mensagem do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E contam, só para a gente finalizar esse parênteses, que a multidão começou a chegar e Pedro e os outros apóstolos começaram a dizer: não, peraí, a gente tem que organizar, porque senão a multidão vai invadir aqui o casebre. E ela disse: deixa, Pedro, deixa. Eu fico feliz em poder receber. Então, meus irmãos e minhas irmãs, entrega ao trabalho a entrega a um trabalho foi semeada por todos esses que antecederam o advento do Espiritismo. Mártires, filósofos, sábios, pessoas que trouxeram mensagens, livros, base teórica,
para que o espiritismo chegasse, a doutrina espírita chegasse e fosse formatada, codificada no século XIX por Allan Kardec, na França. Trazendo-nos o consolo da certeza da imortalidade da alma. Atestada, essa certeza atestada por intermédio da reencarnação, da mediunidade e de todos os outros preceitos e bases da doutrina espírita. Os trabalhadores da última hora podem ser interpretados como os espíritas que somos nós neste momento. Mas para sermos dignos, para sermos merecedores, sermos dignos de estar entre estes últimos que se achegam, mas que chegam com todo sentimento, com toda entrega, nós precisamos estar dignamente preparados para executar a tarefa. Este trabalho é um trabalho que exige de nós a qualificação diária, aquilo que falávamos. Não a quantidade de horas, porque muitas vezes a gente pensa, né, quando a gente vem para o espiritismo, não que o trabalho na casa não exija de nós a maior dedicação possível, claro. Quanto mais a gente puder fazer pelo trabalho, pela causa e pela casa, melhor. Mas nós precisamos fazer uma reflexão de que não é somente a quantidade de horas ou de dias que nós frequentamos a casa espírita que vai fazer de nós dignos de sermos chamados desses trabalhadores da seara do Cristo da última hora. Não é a quantidade, não é a quantidade de dias, de palestras que a gente faz, algumas, né? De tarefas de campanha do quilo, de tarefas de evangelização, de tarefas mediúnicas, de tarefas de secretariado, de recepcionar, de varrer o chão, porque para estarmos aqui com tudo isso limpo, lindo e maravilhoso, teve alguém aqui, ou algumas pessoas aqui, que varreram, passaram o pano, espanaram, passaram um olhinho nos móveis, ajustaram os ventiladores, fizeram manutenção das lâmpadas, pintaram, fizeram tudo, né? E esses são os trabalhadores, às vezes, mais anônimos, que a gente não para refletir, mas que são os grandes trabalhadores da casa também. É um convite para que nós reflitamos sobre tudo isso, sobre o que nós estamos entregando no nosso trabalho, a qualidade que nós estamos colocando na nossa ação, a qualidade que empregamos no mínimo que fazemos, porque para qualificar a nossa ação, o que é o mais necessário? Será que é fazer a atividade mais importante na casa espírita? Será que é falar mais bonito para o público? Nada disso. A atividade mais importante, a qualificação da atividade que nós mais precisamos fazer é a ação por amor, com sentimento, genuíno, verdadeiro, autêntico, sincero, humilde, sem esperar nenhum muito obrigada, sem esperar nenhum reconhecimento, sem esperar nenhuma oportunidade para aparecer mais ou menos, simplesmente ação por amor, pelo amor, em louvor ao amor. É esse o convite que Jesus nos faz, a nós espíritas, trabalhadores da última hora, para que nós possamos escolher a melhor parte, tal qual fez Maria no encontro com Jesus na sua casa,
as duas irmãs, lembram dessa passagem? Marta e Maria, duas irmãs que moravam juntas e que receberam a visita do Mestre. E se nós fôssemos receber a visita do Mestre hoje, como nós iríamos nos esmerar em nos preparar da melhor forma possível, não é, minha gente? Nós recebemos a visita dele todos os momentos em nossas vidas. Por isso precisamos estar permanentemente preparados para recebê-lo. Permanentemente em estado de oração, de prece, de sintonia, pois a maior remuneração de um trabalhador da última hora é estar em sintonia com o Senhor. É fazer parte da sua vinha divinal. É ser humilde trabalhador que dá aquilo que tem de melhor, de mais profundo no seu coração. Este é o convite moral de toda essa história, da nossa reflexão. E voltando a Marta e Maria, relembrando essa passagem, Jesus chegou, Marta correndo para se esmerar em recebê-lo da melhor forma. Preparou um jantar, preparou comidinha, limpou toda a casa, deu o melhor local da sala para Jesus se sentar. Ficou ali fazendo de um tudo para que ele se sentisse confortável, agradável. Deve ter oferecido água, deve ter oferecido frutas. A gente não sabe os detalhes, mas imagina, né? E Maria, Maria fica sentada, ajoelhada ali aos pés de Jesus, ouvindo embevecida o que ele estava falando. Marta, preocupada com os afazeres domésticos, que fez a sua parte, vai e reclama. Tal qual os primeiros trabalhadores da vinha também reclamaram, Marta também reclama. Diz: Senhor, diga a Maria que venha me ajudar, porque eu estou fazendo tudo aqui sozinha, ela precisa vir me ajudar, eu não estou aguentando, né? Ela deve ter dito algo assim, nesse sentido. E o Senhor diz: Marta, tu estás muito envolvida com coisas que não são tão importantes. Estás muito preocupada com coisas materiais, coisas que não têm essa importância. Maria escolheu a melhor parte. E isso ninguém vai tirar dela. Esta frase arrebatadora de Jesus nos convida mais uma vez a sermos os trabalhadores da última hora que aceitam, que abraçam a causa, escolhendo a melhor parte. Maria nem piscava, procurando apreender de Jesus as lições que o Mestre falava, não só as suas palavras, porque o coração de Maria era tão cheio de simplicidade, de humildade, de amorosidade, que ela estava não apenas ouvindo com os ouvidos, nem entendendo só com o intelecto. Ela estava verdadeiramente sentindo tudo aquilo no seu íntimo. E estava efetuando uma transformação interior mediante todos aqueles ensinamentos que estava recebendo. É esse o convite do Cristo, para que nós sejamos trabalhadores transformados de dentro para fora, para que o trabalho, a labuta, no educandário que é a vida, esse grande educandário que é a nossa vida, para que esse trabalho seja profundamente transformador da nossa intimidade, do que nós somos,
Porque precisamos fazer esta modificação interior para que verdadeiramente a mensagem evangélica se projete nas nossas ações, no nosso trabalho. É necessário que cada um de nós faça a sua transformação interior. É este o convite de Jesus. Quando nos convida a sermos ceareiros, estarmos na seara, quer dizer não simplesmente servir por servir, ou servir no automático, quando muitas vezes nós fazemos. Comparecemos ao nosso trabalho, sim, estamos lá, presentes, mas será que estamos mesmo? Estamos de corpo e alma presentes? Estamos entregues àquele momento? Estamos procurando fazer no dia a dia a nossa asepsia moral, a nossa mudança das nossas atitudes, procurando nos transformar e ser exemplos para o mundo? Se nos modificarmos, estaremos contribuindo para um mundo melhor. A mudança no mundo começa em mim, começa em cada um de nós. Não teremos uma mudança completa no planeta enquanto nós, individualmente, não assumirmos o nosso compromisso conosco de diuturnamente estarmos procurando modificar aquele homem velho, aquela mulher velha dentro de cada um de nós. E homem velho e mulher velha não é cabeça branca, todo mundo sabe disso. Homem velho e mulher velha quer dizer aquilo que nós trazemos de atrasado, que nos coloca para trás, que nos emperra, que nos impede de sermos verdadeiramente trabalhadores da última hora. São os nossos atavismos, são os nossos vícios, que nós teimosamente insistimos em repetir. E não, muitas vezes, nos achamos enfraquecidos, distraídos, esquecidos de lutar contra essas nossas dificuldades interiores. Os trabalhadores da última hora despertaram, não ficaram adormecidos. Nós precisamos ser esses trabalhadores, despertando para a necessidade do nosso trabalho de autoconhecimento, por exemplo. Para que todos os dias nós possamos nos olhar no espelho e efetuarmos um questionamento sobre quem somos nós. Qual o sentido para a nossa vida? Qual o nosso propósito de estarmos aqui? Porque cada um de nós, por mais que esteja esquecido, por mais que esteja sem enxergar a totalidade das coisas, todos nós temos um sentido para a nossa vida. Todos nós estamos necessitados de aceitar este grande convite para decifrarmos esse sentido. E a partir do momento em que a gente se autodescobre, que a gente percebe esse sentido e que a gente passa a trabalhar esse sentido em nossas vidas, nós passamos a ser trabalhadores que se modificam intimamente. E aí passamos a executar este trabalho em prol da nova era. Porque os trabalhadores da última hora, chama última hora, também pode ser interpretado como um momento aqui de ruptura. Última hora, último momento de um determinado estágio e ao mesmo tempo a transição, o pulo do gato, para que nós possamos passar a um outro estágio mais evoluído. Então, estar na última hora é ter este protagonismo, é o pertencimento à vinha do Senhor e ao mesmo tempo o protagonismo em relação às nossas vidas, ao que fazemos no nosso dia a dia. Estamos sendo chamados para uma nova consciência.
Já perdemos tempo demais. É necessário, é urgente que nós tenhamos esse entendimento. A propósito deste tema, já entrando na etapa final da nossa reflexão conjunta, nós trouxemos aqui um textinho bem pequenininho aqui desse livro Vinha de Luz. Francisco Cândido Xavier, né? É o médium pelo Espírito Emmanuel. E aqui tem o capítulo 19 que fala executar bem, dentro do tema da noite de hoje. É bem curtinho, vamos refletir. E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. João Batista, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 13. A advertência de João Batista à massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. Vamos prestar atenção. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atributos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente bem lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis desafiando o Espírito Eterno. Prestando atenção agora, o programa individual de trabalho da alma, no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros, na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço de criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor, cada dia, e executá-la do melhor modo. Na etapa final das nossas reflexões desta noite, vamos sugerir aqui, fazer um convite a todos os presentes para que nós façamos agora um relaxamento, um momento de relaxamento, com uma visualização terapêutica dentro do tema desta noite, para nos ajudar a sairmos daqui mais tranquilos, mais serenos, mais em paz, já que as reflexões, as meditações aliadas à prece cotidiana são de grande valia para o nosso preparo, todos os dias, para labutas das nossas vidas. Então fechemos os nossos olhos, procuremos relaxar. Quem tiver com a bolsa no colo pode botar de ladinho. Vamos descruzar os braços, relaxar, descruzar as pernas. Coloquem as suas mãos sobre os joelhos. Se possível, se puderem, quem puder, ficar com a coluna ereta, a coluna reta, quem puder, para que a respiração possa fluir melhor, para que se possa concentrar-se melhor. Então vamos fechar os nossos olhos e neste momento fazer respirações
suaves e profundas, inspirando bem devagar, expirando. Inspira pelo nariz, solta bem devagar, bem suavemente, relaxando. E vamos fazer uma visualização terapêutica de que estamos sentados de lado num caminho, numa estrada, sentados no meio-fio. E por esse caminho vai passando o Mestre Jesus. E vai nos convidando para que nós o sigamos, estejamos com Ele em mais um dia de trabalho na sua vinha, na vinha do Senhor. Nós vamos levantando, seguindo essa figura luminosa que nos convida e com a qual nós nos sentimos tão bem. Mas para seguirmos a caminhada, nós precisamos nos libertar dos pesos que nós estamos trazendo na nossa mochila, na nossa bolsa. Então nós vamos tirando os pesos que carregamos nas costas. Tiramos o peso dos nossos medos, das nossas inseguranças. Tiramos as cargas do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Nos despimos de tudo aquilo que nos coloca para baixo. E nos sentindo mais leves, vamos deixando a mochila para trás também. Não precisamos de bagagem. A única bagagem que necessitamos é a pureza do nosso coração. É o nosso sentimento renovado. É a nossa capacidade de amar, de nos entregar, de confiar nesta nova labuta a qual somos chamados. Com leveza nós começamos a saltitar, a andar mais rápido, a correr, a pular, a deixar fluir. Caminhando já, saltando no caminho, seguindo Jesus ao seu lado, nos sentindo cada vez melhores, cada vez mais harmonizados, mais serenos, mais tranquilos, cultivando a bondade em nosso coração, sem espaço para nada do que não seja positivo, para nada que não seja de fé, de mensagem de esperança, de exercício da caridade, que é o exercício do amor. Caminhamos e vamos ao encontro da luz do Mestre, nos sentindo abraçados, acolhidos por Ele, com toda pureza, com toda humildade, com toda simplicidade, com toda amorosidade presente em nossos corações. Aos poucos, com muita gratidão, nós vamos mexendo os dedos das nossas mãos, dos nossos pés.
agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de nos sentirmos chamados a trabalhar na sua vinha. Desse convite a sermos os bons espíritas, convidados a ser os trabalhadores da última hora. Felizes, serenos, tranquilos, vamos abrindo os nossos olhos. E com muita gratidão, vamos dizendo, em uníssono, com os nossos corações transbordando da verdadeira alegria de servir. Obrigada, Senhor, porque és esse amigo incondicional de todas as horas a nos acolher com muita paz e com muito amor. Que assim seja. Muito obrigado, Ana. Sempre uma participação maravilhosa aqui conosco. Leve um abraço fraterno a todos que fazem a sua casa. Acho que Lar de Maria, não é isso? Lar de Maria e Centro André Luiz de Ouro Preto. Alguns avisos breves, meus queridos. Quem trouxe água para fluidificar, a favor não esquecer no final. Verificar o nome para não levar a água trocada. Quem for aguardar no salão para o passe na cabine, pegou ficha, por favor aguardar em silêncio, manter os celulares desligados, se manter em prece, pois faz parte do tratamento de vocês esse momento também. Depois desse maravilhoso relaxamento que todos tivemos aqui no salão com a nossa irmã Ana, vamos agora fazer a nossa prece para finalizar os nossos trabalhos, pelo menos a primeira parte. Querido Mestre Jesus, queridos mentores, trabalhadores de nossa casa, agradecemos pelos bálsamos derramados aqui hoje, por todas essas vibrações, todas essas energias, por tudo que recebemos, seja em forma desses fluidos salutares que se derramam sobre nós nesses momentos. Que possamos utilizar tudo que aqui aprendemos, tudo que aqui nos foi ministrado, para o nosso desenvolvimento moral, para nos auxiliar nessa jornada com a nossa bússola e o nosso modelo e guia, Jesus de Nazaré. Que o Senhor lhes dê um retorno seguro aos seus lares, abençoe a nossa irmã Ana, que tão harmoniosamente conduziu essa palestra na noite de hoje. Que possamos levar esses ensinamentos para os nossos lares, que possamos compartilhar esse amor que vem do alto, através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que Deus os abençoe, que assim seja.